Olá, pessoal. Aqui é a professora Juliana novamente. Espero que todos estejam bem e que sigamos firmes e fortes no meio de toda essa situação terrível que estamos passando. Nesse novo vídeo, depois de termos passado pelos aspectos, que envolvem a interação do vírus com a célula hospedeira, agora nós iremos ver o que acontece depois que esse material genético do vírus adentrou a célula e como que esse vírus consegue se replicar nesse ambiente celular e depois sair da célula e infectar outras células. Para falar de replicação viral, inicialmente iremos revisar alguns aspectos bioquímicos relacionados à estrutura e função dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, e depois os processos de replicação, transcrição e tradução, para enfim estarmos preparados para responder essa pergunta 3, né? Como que um RNA fita simples pode levar à síntese de proteínas? Ou seja, estaremos respondendo o que acontece com o vírus depois que ele entra na célula. Só revisando, né, para quem não assistiu os outros vídeos, aqui a gente tem a partícula viral do SARS-CoV-2 com as suas proteínas de membrana do envelope, a proteína spike, a proteína M e a proteína E. E dentro desse envelope a gente tem o material genético desse vírus que está enrolado junto com a proteína N, chamada proteína do núcleo capsídeo. Esse vírus, através da sua proteína S, interage com os receptores de membrana do tipo ACE, e aí, enfim, ele libera o seu material genético dentro da célula, e esse material genético é RNA fita simples. Então, a gente quer responder exatamente o que acontece com esse material genético depois que ele está dentro da célula. Para isso, então, vamos falar um pouquinho qual que é a estrutura do DNA e do RNA. Ambas essas macromoléculas, elas são polímeros de nucleotídeos. Mas essas moléculas elas se diferem em relação à sua função e à sua estrutura. Então, o DNA ele é uma fita dupla que forma uma hélice devido ao pareamento das bases, que a gente vai entender daqui a pouquinho o que acontece, né, dentro dessa estrutura. E o DNA está relacionado com a manutenção da informação genética, com o armazenamento da informação genética das células. O RNA, ele é uma fita simples, mas ele também sofre, né, permite o pareamento de bases. E isso leva o RNA à formação de estruturas diversas, diferentes de uma dupla hélice. E o RNA tem funções diversas que eu vou falar alguns exemplos mais para frente. Então, essas duas moléculas, elas são polímeros de nucleotídeos. O que é um nucleotídeo? O nucleotídeo é uma molécula que tem três componentes. Um grupo fosfato, uma porção de carboidrato, que é uma pentose, ou seja, tem 5 carbonos, e essa pentose, ela pode ser do tipo ribose, que é exatamente essa estrutura que está mostrada aqui, e essa ribose está presente no RNA, ou desoxirribose, quando essa hidroxila do carbono 2 não existe, e aí essa estrutura está no DNA. O terceiro componente dos nucleotídeos são as bases nitrogenadas, e essas bases podem ser de dois grupos, as pirimidinas, e aí a gente tem a citosina, a timina e a uracila, sendo que timina específica de DNA, uracila específica de RNA. E a gente tem o segundo grupo, que são as purinas, formado, né, pelas bases adenina e guanina, presente tanto em DNA quanto RNA. Esses nucleotídeos eles vão se polimerizar para formar o DNA e o RNA. Essa polimerização se dá através da formação de uma ligação chamada fosfodiéster entre os grupos fosfatos de nucleotídeos subsequentes. E aí, essa polimerização nos dá uma sequência de bases, que é como a gente lê o DNA e o RNA. Então, uma sequência, por exemplo, aqui a sequência é TACG, correspondente às bases dos nucleotídeos que formam esse polímero, certo? E aí, em relação à estrutura, né? O DNA, como eu tinha falado, ele forma uma dupla hélice, e aí a gente tem o pareamento de bases, né? E esse pareamento de base se dá através de ligações de hidrogênio. Então, observa aqui, desde o nosso primeiro vídeo, né? Eu tenho um nitrogênio, que é um átomo bastante eletronegativo, interagindo com o hidrogênio que está ligado a um outro átomo eletronegativo, né? E aqui eu tenho o pareamento adenina, timina, e aqui, guanina, citosina. Aqui eu tenho 3
ligações de hidrogênio. Isso no DNA. O RNA, como eu disse, também leva a formação de pares de bases, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um pareamento GC, e se eu tivesse aqui no RNA, ao invés de timina, seria o uracila. Mas o pareamento também acontece. A diferença é que no DNA eu tenho a formação de uma dupla hélice mais regular e o RNA, formação de estruturas mais diversas. Continuando, né? Então, agora, os processos em que essas moléculas participam na célula são três. A replicação, que é quando o DNA é copiado em novas moléculas de DNA, mantendo a mesma sequência de bases, ou seja, mantendo a informação. E isso acontece quando a célula se divide e cada célula filha recebe uma cópia idêntica desse DNA. A transcrição é quando a informação, né, de pequenos pedaços desse DNA, que a gente chama de gene, é convertida em RNA. Então, eu vou mudar as bases onde eu tenho timina, vai ser uracila, mas eu estou mantendo a mesma linguagem de nucleotídeos. E aí, quando eu estou falando de um RNA chamado RNA mensageiro, ele é lido por ribossomos, que eu vou falar daqui a pouco, e isso é o processo de tradução, porque a informação contida nesse RNA mensageiro vai levar uma informação de uma sequência de aminoácidos. Então, eu estou saindo de uma linguagem de nucleotídeo para uma linguagem de aminoácidos. Então, a gente faz esse processo de tradução. Eu vou falar de cada um desses processos, mas onde a gente quer chegar é nas especificidades dos vírus, especificamente o coronavírus, porque a gente vai ver que o RNA do coronavírus, ele sofre processo de replicação, de transcrição e de tradução, algo que é totalmente diferente do que acontece nas células. Então, primeiro vamos ver como que são esses processos dentro das células, de forma bem rápida. Então, a replicação do DNA é um processo que vai levar a uma molécula de DNA parental ser copiada em duas moléculas filhas. E cada fita do DNA se mantém na fita filha, ou seja, uma fita é copiada numa fita nova, então cada fita filha mantém uma original e uma nova. Essa replicação ela é catalisada por uma enzima chamada DNA polimerase dependente de DNA. Por quê? Porque ela depende do molde de DNA da fita mãe para poder conseguir polimerizar a fita nova, mantendo a informação genética. Então, onde eu tenho A, eu vou ter um T e assim por diante. E ambas as fitas do DNA são copiadas e o resultado é duas novas filhas. Então, o que essa DNA polimerase dependente de DNA faz é justamente catalisar a formação da ligação fosfodiéster. Então, ó, ligando aqui os grupos fosfato. E aí, como ela usa a fita-mãe como molde, ela polimeriza um nucleotídeo específico baseado no pareamento de bases. Então, onde tem A, onde tem T entra um A, onde tem G entra um C e assim por diante. Isso é o que a DNA polimerase está fazendo. Agora, na transcrição, apenas um pedaço do DNA é que vai ser transcrito, e esse pedaço a gente chama de gene. Então, a fita de DNA é aberta, uma das fitas do DNA é usada como molde por uma enzima chamada RNA polimerase dependente de DNA. Isso significa que ela depende desse molde de DNA para passar a informação na forma de uma molécula de RNA, certo? Então, como eu disse, ó, uma fita do DNA serve como molde. Então, tá aqui, ó, onde tem G, foi polimerizado um C, uma citosina, onde tem C, um G. Onde tem A, entra um U, que é a diferença de RNA e DNA. Então, essa fita molde foi transcrita, e se a gente observar essa molécula de RNA, ela tem a sequência idêntica à outra fita do DNA, com exceção de onde tem o T, tem U. Então, a gente chama essa outra fita de fita codificante. E aí, a gente pode formar diferentes moléculas de RNA. Aqui eu vou falar de três principais, que é o RNA mensageiro, que ele carrega a mensagem para a síntese de proteínas. Então, ele vai ser lido por ribossomos, e a cada 3 nucleotídeos, a gente vai falar disso, que a gente chama de códon, eu tenho informação para um aminoácido. Quem carrega esse aminoácido lá para o ribossomo, para ele ser
para formar uma proteína é o RNA chamado RNA transportador. Então, aqui eu tenho a estrutura desse RNA transportador e ele carrega o aminoácido específico aqui nessa ponta, na sua extremidade 3' E também temos o RNA ribossômico, que ele forma a estrutura dos ribossomos juntamente com proteínas. Então, no processo de tradução, esse RNA mensageiro, ele vai ser lido a partir de um início, chamado códon de início, por ribossomos. E aí, a cada 3 nucleotídeos, a cada 3 pares de base, a gente tem a informação para um aminoácido. Então, nesse caso aqui, ó, o códon é A ou G, o RNA transportador vai trazer o aminoácido chamado metionina, que é específico para esse códon, e assim por diante. Então, o ribossomo ele vai passeando nesse RNA mensageiro, lendo de 3 em 3, e o próprio ribossomo catalisa a formação da ligação peptídica. Então, no final, o ribossomo libera uma proteína cuja sequência de aminoácidos foi determinada pela sequência que esse RNA mensageiro estava trazendo e que veio lá do gene do DNA. E quando proteínas elas são direcionadas para a excreção de uma célula ou para ficar dentro de uma vesícula, no caso de um lisossomo, essa tradução ela é direcionada para o que a gente chama de via secretória. Então, os ribossomos eles vão jogar a proteína que eles estão sintetizando dentro do retículo endoplasmático rugoso. E aí, essa proteína, então, agora ela não vai ficar no citoplasma, mas vai ficar aqui aprisionada dentro do retículo endoplasmático rugoso. E aí, ela sai na forma de vesículas para o complexo de Golgi, e aí também na forma de vesículas ela pode ser excretada, ou ela pode ficar dentro de um lisossomo, ou ainda ela pode ficar na membrana. Se essa proteína é uma proteína de membrana, ela permanece na membrana do retículo endoplasmático rugoso, na membrana do Golgi, e aí quando essas membranas se fusionam, essa proteína fica ligada na membrana da célula. Então, proteínas que vão ser excretadas, proteínas que vão ficar em vesículas e proteínas de membrana, elas precisam ser direcionadas para o retículo endoplasmático. Agora, falando especificamente do SARS-CoV-2. Como eu disse, o genoma dele é um genoma de RNA fita simples. E esse RNA fita simples, que tem um tamanho em torno de 30 quilobases, ou seja, 30 mil pares de bases, é um tamanho pequeno, ele contém toda a informação genética para a síntese das proteínas virais, proteína S, proteína E, proteína M, proteína N, outras proteínas que a gente não fala, e, além disso, ele também contém informações para algumas RNAs polimerases que vão participar do processo de transcrição e replicação. Então, a gente está falando que o genoma do SARS-CoV-2 ele pode ser dividido em duas partes. Uma parte que a gente chama de ORF1A e ORF1B, vocês vão ver a função daqui a pouco, e uma parte que tem a informação dos genes estruturais, que são justamente os genes que vão levar à síntese das proteínas estruturais do vírus. Vamos entender como que acontece todos esses processos para um vírus novo ser formado dentro da célula. Então, tá aqui, ó. O RNA genômico foi jogado dentro da célula hospedeira, e aí a primeira coisa que vai acontecer é a tradução dessa pequena parte aqui, ó, a ORF1A e a ORF1B. Então, veja, a gente está falando de um processo de tradução a partir de um RNA do vírus. Por que que o vírus, ele próprio, já não se replica e já produz as suas próprias partículas virais? Porque ele não tem ribossomos, ele não tem outras proteínas envolvidas na tradução. Então, ele depende da célula hospedeira para fazer isso. Então, a primeira tradução que vai acontecer, da ORF1A e ORF1B, vai levar à formação de proteínas que a gente chama não estruturais, ou seja, que não fazem parte da partícula viral. Essas proteínas, elas são traduzidas e são formadas inicialmente de uma forma não ativa, então elas são ativadas por proteólise e vão formar o que a gente chama de complexo de replicação e transcrição, que contém, inclusive, uma enzima chamada RNA polimerase dependente de RNA, que é diferente de todas aquelas que a gente viu até agora. E aí, essa RNA polimerase dependente de RNA, ela vai fazer dois processos. A replicação, ou seja, ela vai copiar todo o RNA genômico em novas moléculas de RNA genômico. Ou seja,
já está preparando para formar a partícula viral. E o segundo processo que esse complexo de transcrição e replicação faz é a transcrição. Só que agora eu vou transcrever apenas os genes estruturais. Ou seja, eu vou formar o que a gente chama de RNAs subgenômicos. São pedacinhos de RNAs que a gente pode chamar de mensageiros, para fazer uma analogia com o que eu tinha falado antes. E aí, esses RNAs subgenômicos, eles vão ser traduzidos usando a maquinaria celular naquelas proteínas estruturais. Proteína E, proteína S, proteína M. E aí, proteínas estruturais junto com o RNA genômico vai formar as novas partículas virais. Vamos ver isso nessa figura que fica bem mais explicativa. Então, o vírus aqui, né, se ligou no receptor de membrana, liberou seu material genético dentro da célula. Primeiro processo, tradução, usando os ribossomos da célula, só daquela parte 1A e 1B, formando aquelas proteínas inativas que são ativadas por proteólise para formar as proteínas ativas do complexo de replicação e transcrição. E aí, esse complexo, que está aqui chamado de replicase, ele vai fazer duas coisas, como eu disse. Um processo é a replicação do RNA genômico para formar novos RNAs genômicos que vão entrar nas novas partículas virais. E o segundo processo é a transcrição de pedaço do RNA genômico naqueles RNAs chamados subgenômicos. Então, aqui eu tenho esses RNAs subgenômicos que vão ser traduzidos. Então, aqui está mostrando ó, a tradução usando o ribossomo da célula da proteína N. Essa proteína N, ela fica no citoplasma da célula hospedeira. Por quê? Porque ela já tem que interagir com o RNA genômico novo para formar aquela partícula, né, o nucleocapsídeo, que vai ficar dentro do envelope viral. As proteínas M, E e S, que são da estrutura do vírus, a tradução delas é direcionada para a via secretória. Ou seja, os ribossomos, olha aqui, ó, eles vão para a membrana do retículo endoplasmático rugoso. E essas proteínas, elas são traduzidas aqui e elas ficam presas na membrana do retículo endoplasmático rugoso. Por quê? Porque a proteína MIS faz parte da membrana do envelope viral. Então, do retículo endoplasmático rugoso, essas proteínas vão para o Golgi, complexo de Golgi, e agora no complexo de Golgi, o material genético do vírus, junto com a proteína N, forma a partícula viral que sai na forma de vesículas que brotam da célula hospedeira. E agora esse vírus está liberado no meio extracelular, pronto para infectar outras células. Então, o vírus ele está se aproveitando da estrutura celular tanto para a tradução, por causa dos ribossomos, quanto para a formação do envelope viral. Então, a membrana do envelope viral ela é removida da célula, porque ela sai na forma, né, dessas vesículas que partiram do complexo do retículo endoplasmático rugoso e depois foi para o complexo de Golgi. Então, eu já tinha falado com vocês da estrutura da proteína S, da proteína M, da proteína E. Vou só falar um pouquinho da estrutura da proteína do nucleocapsídeo, né? Então, tudo que aconteceu, que eu falei para vocês até agora, está aqui representado nessa figura à esquerda. As proteínas do nucleocapsídeo, elas são proteínas pequenas, mas que elas se polimerizam para formar uma estrutura grande, no qual o RNA, o RNA do vírus, né, vai se enrolar. Então, nessa imagem aqui à direita, ó, eu tenho a estrutura das proteínas do nucleocapsídeo. Aqui eu tenho 24 proteínas. E aqui, que está em laranja e amarelo, é o RNA que está circulando em volta dela. Então, esse complexo, né, RNA, proteína do nucleocapsídeo, é formado no citoplasma da célula. E aí, lá no complexo de Golgi, ele entra, né, ele forma a partícula viral, junto com as proteínas S, E e M que estavam na membrana, e aí, como eu falei, eu formo a partícula viral que brota da célula prontinho para infectar outras células. Esse processo, pessoal, de ficar usando o retículo endoplasmático rugoso para montar partículas virais, isso leva a um estresse nesse sistema celular. E isso causa a morte da célula. E aí, essa morte celular está relacionada com a patogênese do vírus
E depois, é claro que o nosso organismo, né, o organismo do paciente, ele não fica parado. Então, o sistema imune também vai começar a reagir. Então, nessas duas imagens aqui, que são imagens bem bonitas, a gente está mostrando ó, os vírus brotando das células hospedeiras. E essas células, elas acabam morrendo. E aí, o assunto do nosso próximo vídeo será justamente como que o nosso organismo se prepara e tenta se defender a essas partículas virais que estão sendo liberadas o tempo todo. E como que isso está relacionado com os sintomas e com a gravidade da Covid-19. Então, eu quero propor para vocês, quem puder, pesquisar e tentar responder essas duas perguntas. Como é a resposta imune aos vírus e como essa resposta está relacionada aos sintomas e à gravidade da doença, especificamente da Covid-19. E aí, no próximo vídeo, a gente vai tentar responder essas perguntas. Então, aqui são as referências que eu usei para fazer esse vídeo e eu espero contar com vocês no próximo, tá? Fiquem bem, um abraço e até mais.